já fica coladinho com a gente, porque essa é a aula 1 e todo o material que eu estou trazendo para vocês, eu estou aqui com o meu Kindle, eu estou trazendo do livro de Franz Bardon, Magia Prática, o caminho do iniciado, do adepto, tá? Vou até olhar aqui, ó. Magia Prática, os 10 passos para essa iniciação, ok? De Franz Bardon. É aquele livro dele mais conhecido. Às vezes muda um pouco o subtítulo. Eu já vi 2 subtítulos diferentes. Esse que eu tenho é 10 passos para a iniciação, mas você vai encontrar também como o caminho do iniciado. Mas o nome mesmo do livro é Magia Prática de Franz Bardon, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Vocês estão preparados? Hoje nós vamos ter o elemento terra. E como essa é a aula 1, eu vou passar para vocês um pouco sobre uma introdução de como que a matéria, aquilo que a gente conhece como realidade humana, foi criado. Vou trazer um pouquinho do meu conhecimento de A Lei do Uno. Então, não tem jeito, gente. Quando eu pego um livro, eu acabo meio que misturando os assuntos com livros que eu já li. Porque sabe como a vida é cheia de sinapses, né? De conexões, onde você vai ligando uma coisa a outra. Algo que você aprendeu no dia de hoje, nesse livro, vai se conectar com um livro que você leu lá atrás. E talvez vocês aqui, centelhas que estão ouvindo, vão dizer assim, Mai, isso me lembrou o livro tal. Aí você vai me indicar um livro para eu ler que seja parecido com esse. Foi assim que eu li o livro Alquímico de Saint-Germain, né, que é o livro de ouro de Saint-Germain, da onde eu tirei a meditação. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, que vocês amam essa meditação. Nós temos um curso de alquimia com Saint-Germain 100% gratuito. Esse curso em 10 episódios gratuitos que eu fiz no Instagram, ele está disponível lá no Centelha Divina TV, o nosso outro canal, gente. E está lá os 10 episódios, onde eu usei o livro de Saint-Germain para falar de alquimia mental através da perspectiva de Saint-Germain. Porque nós vamos ter meditação guiada dos 4 elementos. Hoje, como vamos falar do elemento terra, a meditação será para a conexão com o elemento terra. Vou dar várias dicas também sobre como você pode aterrar, como você pode usar o elemento terra ao seu favor, mesmo que você já tenha este elemento em excesso, tá? Então, quando você tem o elemento em excesso em você, não quer dizer que você não precisa dele. Esse é o primeiro erro a ser corrigido. Não quer dizer que você não precisa daquele elemento, só porque você tem de sobra. Entendeu? Você só precisa equilibrar. Isso é bom que você tem muito desse elemento. É sinal de que você só precisa equilibrar e correr atrás de ter um pouco mais dos outros elementos. Mas não quer dizer que eu sou elemento terra mesmo, nem vou assistir essa aula porque eu já tenho muita terra. Não, é justamente para você que tem muito elemento terra, que tem que saber como equilibrar esse teu superpoder que você tem, que é o poder do elemento terra. E outra coisa, sabendo equilibrar o elemento terra, você vai saber equilibrar os outros também. Porque não quer dizer, gente, que porque você tem muito de um elemento, quando você procura do outro elemento, você pode ter uma overdose do outro elemento também. Como já aconteceu comigo, de ir buscar o elemento fogo para me ajudar a potencializar a minha vida financeira, a minha garra, a determinação que eu estava precisando. Só que eu fui com muita intensidade e eu fiquei com fogo demais, entendeu? E aí acabou que gerou um desequilíbrio deste elemento. Isso pode acontecer com você também, de você achar que tem pouco daquele elemento e ir vorazmente atrás daquele elemento, e aí você desequilibra ele. Aí você fica com 2 elementos desequilibrados, o que você já tem e outro que você está buscando. Por isso a importância de ser um mago, saber equilibrar todos. Então, se eu fosse você, no estágio de consciência, talvez que você esteja nesse momento, eu não sei qual é, mas eu me imagino ali, ou entendendo esse assunto, que é o que eu amo, então eu sempre estou estudando, nunca acho que eu já sei demais, porque isso aí é muita arrogância, né? E sempre eu percebo que eu tenho
mais a aprender. E se eu estou no começo, fosse a Mai do começo, ótima oportunidade, porque é um conteúdo iniciático esse aqui que você está recebendo na internet. Então, já se prepara para prestar atenção nas aulas, para se comprometer em assistir, leva a sério enquanto você está assistindo, se você puder deixar o celular no silencioso, para que você não seja interrompido, pega papel e caneta, um caderno, porque vai ser, já coloca lá, curso dos 5 elementos, com Maia Andrade e Franz Bardon, tá bom? Aí já se quiser anotar o nome do livro, tá bom? Você pode ler depois, pode procurar, não é um livro muito fácil, são livros um pouco mais difíceis de achar, mas você deve achar PDF na internet e tudo mais, tá? E lembrando que não é um conhecimento de ritualística, é apenas um conhecimento que eu gosto de tirar de uma forma prática para o nosso dia a dia. Não é para ninguém virar ritualista, nem nada disso, porque eu mesma não sou. O meu foco é na centelha divina, o meu foco é no eu superior. Então, eu não foco em fazer rituais de magia, não faço isso. Eu foco em compreender como os elementos alquímicos da realidade funcionam e como eu, com a ajuda da minha centelha, consigo usufruir disso de uma forma fácil, de uma forma simples, de uma forma prática. Porque quem vai estudar a magia, a ritualística profundo, gente, a cabalá de forma profunda, só falta explodir o cérebro de tanta coisa. Aí estuda aramaico, hebraico, grego, é muito confuso, é muito complexo estudar isso. Então, o que é que eu faço? A minha proposta sempre foi, desde o início do canal, em pegar uma coisa que era de uma linguagem oculta, difícil, né, de magistas, de magos, de pessoas que tinham alto grau em grande sociedade secreta, que passavam anos estudando, e simplificar isso e trazer para pessoas igual eu e você, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, entende? Então, esse é o meu objetivo, é assim que eu apresento esses conteúdos. Foi quando eu peguei o Caibalion, eu disse, nossa, me disseram assim, nossa, esse livro, o Caibalion, ele é livro, assim, muito denso, muito difícil de compreensão, esse é um livro desafiador, esse é um livro para mago, esse é um livro para pessoa que está lá no grau 33, e eu não era nada disso, eu era só uma moça que tinha meu background religioso, que queria buscar a verdade com um coração sincero. E se aquele livro tem pistas da verdade, eu vou descobrir. E aí eu comecei a perceber no meu dia a dia. Poxa, eu tenho aqui um elemento, ó, um elemento aqui que é da lei, cadê? Aqui, olha, que é o pêndulo, que está bem ali, o pêndulo. O pêndulo, aí eu comecei a perceber que tudo na vida tem as leis. Aí eu disse, gente, as leis não são tão difíceis assim. As leis não são só para pessoas que estudam a cabala ou que estudam, sabe, essas ordens secretas mais profundas. É para o dia a dia também, são para pessoas do dia a dia. É para aquela mãezinha que está lá criando seus filhos, é para aquele pai que sai para trabalhar, sabe? Entendeu? É para todo mundo, é para as pessoas, para as pessoas simples. Então, esse foi o meu objetivo e continua sendo, é pegar um conteúdo que era de pessoas que tinham que estudar muito, que tem muitas pessoas sérias nisso, para trabalhar com mais profundidade, e trazer para o nosso dia a dia. De que forma eu posso tornar isso fácil, simples, e de uma forma a ser mais fácil de ser digerido por uma pessoa comum? É isso que eu faço. Então, a forma que eu vou apresentar para vocês, os 5 elementos, e Franz Bardon, não é uma forma que um magista profissional, uma pessoa com anos de estudo, nessa área da magia vai apresentar. Mas é uma forma que a Mai Andrade vai apresentar, uma forma que eu, lendo o livro, em parceria com a minha centelha divina, eu trouxe de utilidade, eu disse, nossa, que legal, me ajudou no meu autoconhecimento. Isso pode entrar na escola do alquimista. As centelhas, os nossos alquimistas podem ter bom proveito disso, ok? Então, é dessa forma que eu trago para vocês esse assunto.
Então, iniciando aqui, como os 5 elementos foram formados. Então, vamos lá. Eu estou aqui com alguns elementos. Tem o elemento fogo aqui, tá? Com essa vela acesa, elemento fogo. Inclusive, está um cheiro de coco aqui, que é uma vela de coco, essa aqui. Tem o elemento terra, com umas flores naturais aqui perto do meu livro. O elemento água, que está aqui, eu estou bebendo, tá? E o elemento ar é o ar. Eu estou falando, está saindo aqui, o ar está em todo lugar, tá bom? E o espírito somos nós. É isso que eu sempre falo, sempre a conexão com a sua centelha divina, sempre a conexão com o seu eu superior, nada substitui isso. Isso é o carro-chefe. Então, vamos lá. Quando o todo, a mente superior, criou a vida na esfera do relativo, trazendo para vocês, que eu não vou poder explicar tudo aqui, por conta de que já foi, vamos considerar que já foi explicado antes, que você já assistiu antes, sobre o relativo e o absoluto. Na esfera do absoluto, tudo é unicidade, tudo é um, mas este absoluto, ele se sentiu impelido por algo, ninguém sabe o que, por que razão, ele resolveu se multiplicar, criar uma outra esfera onde ele pudesse se experimentar como muitos. Aquilo que era um, agora se tornou vários. Imagina um espelho único, um vidro, um espelho único. E aí, aquele espelho, ele é estilhaçado e se transforma em vários pedacinhos. E cada fragmento desse uno se torna um multiverso, uma realidade. Vamos lá, uma realidade. Então, quantos fragmentos são infinitos, incontáveis para a mente humana, o número de fragmentos que esse todo, que esse uno criou a partir de si mesmo. E isso é o relativo. Dentro da esfera do relativo, tudo é relativo. Então, dentro dessa esfera, o relativo, o absoluto, ou todo, começou a criar. E para criar, ele precisou da consciência, o quinto elemento, que foi o primeiro elemento a existir, a consciência. Esta consciência, o quinto elemento, a quinta essência, ela começou sozinha. E para que ela se desenvolvesse, e ela continua se desenvolvendo, o próprio todo começou a desenvolver os elementos. Então surgiu o primeiro elemento para a criação de toda a vida no que a gente conhece como planeta Terra, que foi a água. A água foi o primeiro dos elementos a surgirem. Tanto que a própria ciência diz que a vida surgiu na água, tudo surgiu na água. Por isso que o planeta Terra, ele é a maior parte de água, né? Então surgiu a água. Depois da água surgiu o fogo, que o fogo representado pela luz. O elemento fogo é o elemento mais antigo junto com a água. Então aqui Franz Bardon, no livro dele, trazendo um pouco para Franz Bardon, ele fala que, por exemplo, ele fala que o princípio do ar e o princípio da terra, ou os elementos ar e terra, eles não são verdadeiramente elementos. Olha só que interessante, quer dizer que o ar e a terra não são elementos? Na verdade, os elementos, digamos assim, realmente sólidos, realmente o masculino e o feminino, o quente e o frio, os dois polos, é a água e o fogo. Exatamente. Então, imagina que numa régua de polaridades, vem a lei das polaridades, de um lado tem a água e do outro lado tem o fogo. Então, a água representando o oposto do fogo. O fogo representando o masculino, a água representando o feminino. Então, esses dois elementos ali são o pai e a mãe de toda a criação. Então, ele explica que o ar e a terra
não são, na verdade, elementos, mas são considerados elementos. Porque o ar, ele surgiu como uma necessidade de interação da água e do fogo. Então, começou a surgir o elemento ar como um movimento, aquele movimento de que, ao fazer com que a água se movesse, fazia também com que a vida começasse a criar. Era necessário haver a lei da vibração, o atrito, a fricção, o movimento, para que a vida então comece a existir. Tudo precisa estar em movimentação, porque se não estiver em movimentação, retorna para o absoluto. O absoluto é como uma linha reta, aonde não há tempo e espaço e nenhum movimento. Você experiencia o absoluto quando você entra em um estado de meditação no nível mais profundo. Em algumas tradições chamam esse nível de nirvana, atingiu o nirvana. Sabe aquela sensação de paz que palavras não descrevem? É simplesmente um silêncio. Este é o absoluto. Só que quando o absoluto vem para o relativo, ele precisa se mover. E um movimento, o ar, ele surgiu da necessidade de movimentação. Porque, do contrário, não houvesse um movimento, a água ficaria parada. E vocês sabem que água parada ali não dá vida. A água, ela precisa movimentar-se, assim como tudo. Então, surgiu o elemento ar, como uma necessidade de tanto mover a luz, como mover a água. E aí o ar, ele é este elemento de vibração, de movimentação. E a terra, ele fala aqui, vou ler um pedacinho. Nós dissemos que o princípio do ar, que a gente começou com a terra, mas aqui no livro dele, ele começa com o ar. Nós dissemos que o princípio do ar não representa verdadeiramente um elemento. O mesmo se aplica ao princípio da terra. Então, ar e terra não são, na verdade, elementos, ele fala. Os elementos mesmo, pai e mãe, é fogo e água. Isso significa que, na ação integrada dos 3 elementos citados, a terra formou-se por último e com seu atributo específico de solidificação. Contém os outros 3 elementos. Então, ele está dizendo que a terra, o elemento terra, se formou por último como a movimentação, a unificação ou solidificação dos outros elementos, água, fogo e ar. O ar sendo aquele que não deixa ninguém parado. Então, quando uma floresta está pegando fogo ou algo está pegando fogo e você assopra, o fogo tende a aumentar. O fogo corre, o fogo tende a andar mais rápido se o vento estiver soprando. Assim como quando o vento sopra as águas, fazendo as ondas muito altas, tá? E isso tudo, gente, não é no nível que eu estou explicando, não é no nível apenas físico. Imagina esses elementos como experimentos mentais dentro da consciência do todo. Então, quando a gente fala do início da criação, não vamos pensar na solidificação que conhecemos hoje. Vamos pensar num experimento mental, como se você estivesse criando um mundo dentro da sua mente. Então, dentro da sua mente, você criou, imagina o todo, inventando o fogo. Só que tudo aconteceu no plano mental, na mente de Deus, na mente do absoluto. Ele começou a criar e ele pensou, o que é que vai vir aqui? Água. Aí ele pensou, água. Só que não tinha nome de água, gente, só para a gente compreender. Então, mentalmente, ele criou a água, e foi criando a água, aquele elemento. Gênesis, ele explica lá que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, que é o 5º elemento, pairava sobre a superfície das águas.
Então, existiam águas ali, foi o primeiro elemento mental que o todo criou, foi a água. Depois o todo criou o fogo. Então, foi as duas polaridades, representando também Adão e Eva, Shiva e Shakti, Yin e Yang, tudo isso representando mentalmente a criação do universo. Tudo em frações de milésimos de segundos, incontáveis, que o todo, com a sua mente infinita, começou a pensar a criação do mundo. Então, imaginou, vou colocar água, um negócio líquido, um negócio flexível, assim, e tal, mais frio. Aí, peraí, mas está muito frio, está muito escuro, haja luz, e é quando o elemento fogo veio. Então, já representando pelo sol, ou pela luz, ou pela quintura. Então, ele disse, preciso de algo que ilumine, aqueça, e tal. Aí, bom, agora eu tenho os dois, tenho esse elemento líquido, flexível, e tem esse outro elemento quente, né, que irradia. E aí ele pensou, vamos lá, algo para movimentar. Aí veio o elemento ar. E por último, o elemento terra, que é a solidificação, a materialização, que é a unificação dos três elementos, água, fogo e ar, ok? Então ele fala aqui, ó, esta característica, a característica de unificação, tanto que quando ele dá a representação do elemento terra no nosso corpo, é a nossa pele e os nossos ossos. Representa pelo elemento terra, a pele e os ossos. Então, tudo que forma o corpo humano, a pele e os ossos representam o elemento terra, tá? Esta característica de solidificação também deu aos outros elementos uma forma concreta. Então, quando ele pensou, tudo isso foi mental na mente do todo. Quando ele pensou na água, pensou no fogo, pensou o fogo como luz, pensou no quente, no frio, pensou no ar movimentando esses elementos, interagindo. Aí veio, por último, o elemento terra, dizendo, concretize-se. Aí vem as montanhas, aí vem a solidificação. A terra é o elemento que representa a materialização, a cocriação. Por isso que pessoas que têm muito elemento terra, elas têm uma facilidade, uma tendência maior para cocriar, para serem cocriadores, no sentido de materializadores de seus objetivos, de seus desejos, de seus sonhos. Elas têm também uma facilidade maior para criar dinheiro, riqueza, né, abundância, prosperidade. Imagine o elemento terra, a terra é próspera. Você pega uma semente, a terra te devolve uma árvore com um monte de fruto. Me diz se a terra não é próspera. Então, geralmente, pessoas de elemento terra são pessoas com uma tendência, uma facilidade maior para cocriação, são cocriadores naturais, são cocriadores intrínsecos, já nasce por natureza, cocriadores. Então, a Terra é essa materialização. Ele diz aqui que ela pega os três e materializa. Então, essa é a representação simbólica da criação do mundo. Lembrando para vocês que tudo começou na mente do todo. Quando ele foi pensando, talvez não dessa forma como a gente pensa humanamente, mas quando ele foi pensando os elementos que ele precisaria, os ingredientes para criar a esfera do relativo e as experiências. Aí, trazendo para a nossa realidade mais científica, né, você vai ver que a ciência, ela sabe que a vida começou no mar, na água. Um peixinho foi evoluindo, depois foi para a terra, alguma coisa aconteceu e esse peixinho criou perna e assim vai indo a lei, a teoria da evolução da espécie. Então, começou na água a vida. Outro mestre que fala que a vida começou na água é o Osho. Ele fala sobre a água como elemento que é a mãe das formas, a mãe de tudo na terra. Que a vida começou na água. E quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe, ele está na água, tá? Então, eu estou falando de todos os elementos aqui, apesar da nossa aula 1 ser a terra, porque eu tinha que dar essa introdução para vocês entenderem por que os 4 elementos são poderosos, de se compreender eles, para ajudar na sua cocriação, ok? Então, outro que fala com a gente que nós somos
Nós, o nosso corpo físico, o nosso avatar, a experiência humana, é o fruto dos 4 elementos, é o Nisargadatta Maharaj, no livro dele, Além da Liberdade. Então, já anota aí, a Mai está falando um monte de livro, viu? Então, gente, dentro da Escola do Alquimista, são os meus 5 anos de estudo, meus 5 anos de autopesquisa, de leitura de livros, de coisas que eu vou adquirindo, compreendendo na minha busca da verdade. Então, eu sempre vou trazendo, é difícil falar. Alguém perguntou uma vez, qual é a bibliografia? Gente, eu tenho tanto livro e eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu cito um livro, você já anota e procura, quem sabe. Não precisa você ler todos, porque eu li todos esses livros, mas ao longo de anos, né, gente? E às vezes, quando a gente fica empolgado, sai comprando 1 milhão de livros, não lê tudo, eu sei porque eu passo por isso também. Mas só de você assistir uma aula como essa, já economiza o teu tempo de ter que ler 1 milhão de livros, e você já vai lá e anota o que tocar no teu coração, o que você sentir. Aquilo que você não entendeu, anota também, peça para sua centelha trazer para você. Então, o livro dele, Nisargadatta Maharaj, o livro Além da Liberdade, da editora Satsang, o Nisargadatta Maharaj fala que o ser humano é fruto da união dos 4 elementos com o 5º elemento, que é o espírito, ou a consciência. E aí a consciência precisava de um carro, e o carro é feito dos elementos. Então, pega lá, em todas as religiões, você vai ver os 5 elementos na criação do universo, do planeta. Então, na Bíblia, nas religiões abraâmicas, que são religiões que são com base na Bíblia, com base em Abraão, religiões abraâmicas, que é o cristianismo, o islamismo, eles dizem lá em Gênesis que como foi que Deus criou o homem, né? Do pó da terra. Só que se ele moldou, virou uma argila, para que aquele pó se tornasse uma massa moldável, ele usou, intrinsecamente, você sabe que ele usou o elemento água. Pegou o elemento pó da terra, misturou com o elemento água, fez uma massinha e modelou o bonequinho ser humano. E assoprou nele o fôlego de vida, o 5º elemento ali, ok? O ar, representando o ar também. E aí o homem se tornou uma alma vivente. E aí o exemplo, ou a analogia de Adão e Eva, representando Shiva Shakti no hinduísmo, representando também a lua e o sol, as energias de magnetismo e de energia elétrica e magnética. Isso é uma coisa que Franz Bardon também ensina aqui no livro dele, onde ele fala que um lado do corpo, o lado direito do corpo é elétrico e o lado esquerdo do corpo é magnético. Então, o elétrico é a força para fora, de expansão, eletricidade. Tanto que quando você está elétrico, os cabelos se levantam, porque é um movimento externo, expansivo para fora. Enquanto que o lado esquerdo do corpo humano é magnético, é um movimento de retração, de para dentro, de atração. E aí ele explica lá, quando ele fala dos temperamentos, ele fala que em desequilíbrio, o temperamento, aí ele fala sobre o ativo e o passivo. Então, o elétrico é o ativo e o passivo é o magnético. E quando está em desequilíbrio, o desequilíbrio do magnético é querer tudo para si. É aquele só venha a nós, venha a nós, venha a nós, eu quero, me dá, me dá, me dá. E isso encaminha a pessoa para uma polarização negativa. É onde você só quer receber. E quando você está numa polarização de só se doar, você se desgasta se doando e não pega nada para você. Então, ele explica sobre este equilíbrio entre os nossos 2 polos, o elétrico e o magnético. E os elementos têm muito disso também, tá? O equilíbrio dos elementos equilibra o nosso eletromagnetismo, porque nós temos os 2, tá bom? Então, ele continua sobre o princípio da Terra.
Ao mesmo tempo, as atividades desses 3 elementos foram limitadas e, como resultado, espaço, dimensão, peso e tempo passaram a existir. Olha só como ele está dizendo aqui. Então, ele está dizendo que os elementos água, fogo e ar, eles foram limitados. Então, se eles foram limitados, significa que eles existiam antes como energia apenas, não como algo sólido. Ok, então, esses elementos, ele está falando aqui que a atividade desses 3 elementos, água, fogo e ar, foi limitada. Olha aqui, esses 3 elementos foram limitados. E como resultado desta limitação, o que se criou? Espaço, dimensão, peso e tempo. Exatamente. Então, a Terra é o elemento responsável pela materialização. Então, se você é de elemento terra, você tem a facilidade de materializar as coisas, trazer do invisível para o visível, solidificar. Então, logo, aquela explicação que eu dei para vocês sobre tudo ter sido criado na mente, de forma mental, na mente do todo, foi exatamente isso. Vou criar a água, vou criar o fogo, aí agora o ar, que vai movimentar, estudo mental. E quando veio o elemento terra, foi hora de materializar esse negócio. Aí a água, como energia, se transformou em água líquida e começou a ter solidez, né? É estranho falar que a água é sólida, mas você sente a água. Se você enfia a tua mão na água, você sente a textura da água com o teu tato. Você sente a água. A água pode estar congelada, pode estar gasosa, mas ela tem uma certa solidez. Aí o ar também, ele pode estar, você sente o ar, de alguma forma você sente o ar. A aerodinâmica precisa ter, um avião precisa ter aerodinâmica, tem que estudar a aerodinâmica, porque o ar, ele se torna sólido, dependendo da velocidade que você vai. Hoje eu estava caminhando com o Elson e estava difícil caminhar porque o vento estava tão forte que nos empurrava para trás. Olha aí o vento, o ar, meio sólido. Então é a terra, o elemento terra que solidificou, fez o ar de energia invisível se tornar algo mais tangível. E o elemento fogo, então, gente, que existe no formato do Sol, que existe como essa vela que está aqui do meu lado, ó, o elemento fogo aqui, ok? Então, esses elementos são energias que o elemento terra materializa. Mas não quer dizer que se eu apagar a vela, o elemento fogo vai deixar de existir no meu ambiente. Ele vai estar aqui como uma forma de energia. Tanto que você sabe que a pessoa é do elemento terra, não significa que eu tenho o meu signo, por exemplo, que é de Virgem, é do grupo do elemento terra. São signos de terra. Não significa que eu tenho terra no meu cabelo, terra em algum... Não, mas a terra está comigo. É a característica, a energia da terra, do elemento terra, tá? Ok? E assim, a energia do elemento fogo, quem é mais de fogo, só que as 4 energias estão à nossa disposição para estar em equilíbrio, ok? A ação recíproca dos 3 elementos juntos com o elemento terra se tornou quadripolar. Então, aquilo, primeiro, iniciou o uno, e esse ele criou o bipolar, que é a água e o fogo, que é o masculino e o feminino, o elétrico e o magnético, o quente e o frio, as polaridades, lei das polaridades. E aí, depois, ele criou o tetra, né? O que é 3. E aí ele criou o ar. Aí, por último, quadripolar, que virou a Terra, tá bom? O fluido na polaridade do elemento Terra é eletromagnético. Então, ele está dizendo que existe um fluido em todas as coisas. E este fluido, no elemento Terra, ele é eletromagnético, ou seja, a Terra ela é tanto elétrica quanto magnética. Uma vez que todos os elementos são ativos no
quarto elemento, terra, então todos os elementos são ativos no quarto elemento, que é a terra. Toda vida criada pode ser explicada, que foi a explicação que eu dei para vocês aí. Então, o elemento terra, ele foi o responsável por materializar os pensamentos do todo. Através da materialização deste elemento que surgiu o faça-se. Então, o elemento terra representa aquela fala de Deus ali em Gênesis, quando ele diz: e haja luz, criou fogo, e haja a água, e haja terra, e haja os peixes, e haja os... E foi falando, esse e haja é a materialização. Então, o elemento terra é como se fosse o está feito, ou faça-se, é o abracadabra, é o eureka, é a palavra mágica que materializa as coisas. Então, olha só o quanto que o elemento terra representa, gente. Que coisa maravilhosa! O elemento terra representa essa materialização. Agora, quando o elemento terra ele está em desequilíbrio, a pessoa ela se torna uma pessoa muito cética, ou uma pessoa materialista demais, que ela despreza o espiritual, ela é uma pessoa só acredito vendo, ela é uma pessoa que ela valoriza o que é a materialização somente. É difícil entrar na cabeça da pessoa que é muito terra, que existe um plano mental e que o mental é a mesma coisa que o material, porque ela é tão presa na terra que ela não dá consideração ao plano mental ou ao plano superior. Ela quer só o plano inferior, a terra. O negócio dela é a terra. Só que, gente, olha só um adendo aqui para vocês. Independente de você ser mais de um elemento que de outro, todo mundo tem uma tendência a ter muita terra no seu corpo, na sua mente. Por quê? Porque o planeta Terra, o nome do planeta é o quê? Terra. Exatamente, terra. Não é uma coincidência, gente. Nós temos dois elementos com muita abundância neste planeta, que é a terra e a água. Então, nós temos aqui no planeta Terra, somos seres extremamente materialistas, porque qual é o paradigma vigente do nosso planeta, gente? Da nossa sociedade? Materialista. O paradigma materialista, que é a matéria que cria as coisas. E outro elemento que é muito forte é a água, por isso que tem muita água no nosso planeta, que as emoções dos seres humanos, elas conduzem as ações dos seres humanos. As emoções conduzem eles. Eles não são senhores de si mesmos. Por quê? Porque tem pouquíssimo elemento ar no ser humano. Que o elemento ar é aquele que o mental equilibra o emocional. E aí, o ser humano, você vê a bolsa de valores no mundo inteiro, ela é emocional. É emocional, exatamente. Porque aí acontece uma situação, uma crise ou um alarmezinho que seja. Mudou o presidente, a Bolsa de Valores vai para cima, vai para baixo, fica todo mundo... O que é a Bolsa de Valores, gente? São as pessoas, são os investidores. Se eles gostam, confiam, aí todo mundo investe na Bolsa. Se não gosta, não confiam nesse, todo mundo tira o dinheiro da Bolsa. Então, é a emoção. O emocional conduz até o monetário do planeta. As pessoas compram alguma coisa com a razão? De forma alguma. Quem já fez curso de vendas? As pessoas não compram racionalmente. Elas querem ser movidas pela emoção, para elas comprarem algo. Aí você passa a vida inteira matutando, vou fazer, não vou fazer. Aí num dia de supetão, uma emoção veio, você foi lá e meteu a cara. Então, essas são as características do terráqueo, da pessoa que vive na Terra, do ser humano mediano, do ser humano comum, que é ser extremamente apegado com as coisas sólidas, físicas, que é o elemento terra em excesso, e o elemento água em excesso, que é o emocional, que é aquela pessoa que não pensa,
Ela só sai sendo guiada pelo emocional, e o emocional dela conversa muito com o material. Como é que o emocional do ser humano conversa com o material? Se uma coisa materialmente, fisicamente acontece de boa, o meu emocional fica bom também. Agora, no mundo da matéria, uma coisa acontece de ruim, que eu não gostei, o meu emocional vai junto aqui, ó. É assim, ó. Os dois caminham juntos, só que a Terra conduz a água aqui no planeta Terra. Perceba se o ser humano mediano não é assim. Se algo bom acontece, aí eu fico feliz. Algo ruim acontece, aí eu fico triste. Aí, se uma manifestação material física acontece, sou co-criador, estou feliz. Agora, se a manifestação é no nível da mente, no ar, elemento ar, eu estou dormindo melhor, eu estou me alimentando melhor, eu estou sentindo uma paz que eu não sei de onde vem, uma alegria que eu não tenho motivo. Isso a pessoa não quer considerar como um benefício. Ah, mas ainda não manifestei nada grande. Elemento terra na cabeça da pessoa. Porque só vai ser grande se vier uma caixa de dinheiro, se vier um prêmio da loteria, dormir melhor, ter a mente em paz, sabe? Ter paz na família, uma alegria que não sabe de onde vem. É tudo ar. Não dá para eu ver, para eu tocar. Aí isso não tem valor para a pessoa. Entendeu? Essa é a questão do planeta Terra. O planeta Terra é de seres emocionais materiais. Materialmente emocionais. E aí a gente precisa desses outros elementos, elemento ar. Aí você vai ver outros planetas no nosso sistema solar, eles são mais com o elemento ar, outros estão com o elemento fogo, né, que é Marte, que é muito quente, outros são... E assim você vai vendo. Mas você não precisa ser o resultado do que é predominante na Terra. Você pode se tornar alquimista da sua vida, você pode perceber isso e dizer, eu não vou ser só terra e água, só emoção e material. Não, eu vou ser um mago, um alquimista da minha realidade. Então, o excesso do elemento terra, você vai perceber, isso aí, gente, independente de você ser excesso de outro elemento. Todo ser humano tem isso porque nasceu na Terra. Nasceu no planeta Terra, ele tem essa característica de valorizar o que é material, ele não valorizar tanto o mental, ele quer valorizar o material. Olha só o excesso, perceba se você tem esses sintomas. Excesso do elemento terra manifesta-se na vida sexual, mas não se expressa necessariamente pelo impulso sexual, no sentido carnal. Pode se manifestar nas pessoas mais velhas externamente, por exemplo, como um desejo por atividades físicas ou aumento de criatividade. Então, ele está falando aqui, gente, que o excesso do elemento terra é uma vontade, um impulso criativo que a pessoa tem, ou um excesso da pessoa querer muito. Por que a luxúria, que é chamada luxúria, ela envolve coisas terrenas, né? É a luxúria, é o sexo, é muito sexo, que o sexo é maravilhoso, mas ele pode ser uma pessoa que tem muito elemento terra, ela pode ser uma pessoa viciada nisso. Então, geralmente a pessoa do elemento terra, ela tem mais tendência a vícios terrenos. Foi daí que nasceu aquela coisa de que, tanto que no próprio tarô, olha só, é interessante isso, né? Que no tarô, uma carta de materialização é a carta do diabo, é um diabinho lá, que quem sabe do tarô vai saber falar, que significa você materializar, que as coisas terrenas. Então, a própria religião trouxe também essa visão de ser um ser muito terreno, muito carnal. Então, você pode ter tendências de se viciar em álcool, se viciar em entorpecentes, se viciar em sexo, em alguma coisa que te dê prazer, e até mesmo em atividades físicas, ele fala aqui. É o desejo, ser guiado por desejos terrenos, ok? Isso é quando a pessoa não está em equilíbrio, quando ela está em excesso deste elemento.
E é interessante eu trazer isso para vocês, porque, novamente lembrando, o signo de Virgem, que é o meu signo, ele é muito do elemento terra, ele é do grupo do elemento terra. E o que eu percebo que em mim, quais são as características que em mim eu percebi deste elemento? Sempre uma vontade de vencer na vida, de ter dinheiro, uma vontade de viver confortável, né? Eu gosto de conforto, uma vontade de gostar de ler, apesar de ser uma coisa que parece mental, mas eu quero ver, a pessoa que é do elemento terra, ela quer meio que aquelas provas ali, eu quero ver, eu quero ter as minhas experiências, eu não quero só confiar na experiência do outro, eu quero ter as minhas experiências, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro bom, isso é o elemento terra. Isso lembrando que todo mundo, esse elemento, ele é em excesso em todo mundo aqui no planeta, tá? Só que você percebe isso muito mais em pessoas que têm essa tendência por conta do signo, por conta de outras questões também. Lembrando que nós não temos só um elemento forte, só por causa do signo. Por exemplo, eu, quando fiz o meu mapa, eu percebi que eu tinha muito elemento ar, até mais do que terra. Então, vem ar primeiro, depois vem terra, depois vem fogo e água, meu Deus do céu, é só 4%. Vou deixar para vocês, tá bom? Uma indicação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação de um aplicativo que você pode fazer de forma gratuita o seu mapa. É um mapa básico, não é uma experiência com um astrólogo. Se você puder fazer com algum astrólogo, eu super recomendo. Mas é uma experiência básica que você consegue ter e lá você consegue ver quais são os elementos em porcentagem que você mais tem, que é o aplicativo Horos, H-O-R-O-S, Horos, tá? Não é com U, é O, que é Horos de horóscopo. Então, lá você consegue fazer, tá aí na tela, apareceu aqui, ó, tá? Na tela, terra. Bom, gente, esse elemento terra, ele representa no nosso corpo a nossa pele, o que junta tudo. Imagina se não tivesse pele e osso, ia se desmantelar tudo o boneco, né, gente? O boneco ia se desmantelar todo se não tivesse a pele para unir e os ossos para fortalecer. Por isso que Franz Bardon diz que na característica do corpo humano, a terra representa a pele e os ossos, ok? Então, gente, vamos lá para a nossa meditação guiada do elemento terra. Vocês viram a importância de... Já se prepare que a gente já vai fazer a meditação. Vocês viram a importância de você saber como usar o elemento terra, gente? É muito maravilhoso esse elemento, todos são. Porque se você não tiver o equilíbrio do elemento terra, por mais que você tenha em excesso, não significa que você vai ser rico e vai sair manifestando, cocriando, não. Porque se você tiver ele em demasia, ele não vai te ajudar. E se você tiver em falta, vai também ter dificuldade de materializar as coisas. Vai ter dificuldade principalmente de prosperar financeiramente. Porque o elemento terra, lembra da terra. Tu pega uma sementinha, gente, e você coloca lá dentro da terra, e o que é que ela te dá de volta? Uma árvore com uma infinidade de sementes, porque cada fruta que aquela árvore dá tem várias sementes dentro. Então, ela multiplica, ela prospera. Ah, mas eu que tenho em excesso esse elemento, eu posso fazer essa meditação? Claro, claro. Aqui você vai estar se conectando conscientemente com este elemento, ainda mais depois de uma aula como essa, onde você sabe para que serve. Quem tiver uma água aí para tomar uma água, que ajuda muito antes da meditação tomar uma água. Se você tiver, depois, quando você for meditar, uma coisa muito legal para fazer agora com a compreensão dos elementos, é você ter uma vela, você ter, e se for aromática, melhor ainda, que vai ter uma experiência sensorial, um copo com água, se você tiver um incenso, que é a representação do elemento ar, aí você faz a meditação, é muito legal. Bebe um pouco de água antes de começar. Ok? E vamos meditar, gente.
Já se prepara aí, uma posição confortável. Já comece a relaxar. Ao se colocar numa posição confortável, já comece a relaxar. Feche seus olhos. Respire profundamente. Isso. Respirando. Inspirando na capacidade máxima dos seus pulmões. Aí você solta o ar lentamente, também na capacidade máxima de seus pulmões. Sem pressa, você vai soltando o ar. Tente encontrar prazer, tente encontrar equilíbrio nesse movimento de inspirar e expirar. Mais profundamente. Inspirando profundamente pelo nariz. E ao soltar o ar, você pode ter o auxílio da boca. Abrir a boca e deixar que o ar saia tanto pelas narinas como pela sua boca. Conforme o ar vai saindo do seu corpo, vai imaginando que toda a tensão muscular, ela vai saindo, toda a tensão, toda a preocupação, alguma dor que possa estar localizada em alguma parte do seu corpo, ela vai saindo em forma de energia junto com o ar que você joga para fora do ambiente. Isso. Sinta o seu corpo todo relaxar, você pode voltar a respirar normalmente, no seu ritmo, no seu passo. Imagine o relaxamento começando na coroa, no alto da sua cabeça, descendo pela testa, relaxando os músculos da sua testa, o ponto entre as sobrancelhas, relaxando suas pálpebras, as suas bochechas, o maxilar todinho relaxado, a língua dentro da boca, os dentes podem relaxar, não precisam estar encostados. Relaxa. Esse relaxamento ele vai descendo pela sua nuca, pelos ombros, que desce pelos braços e mãos, ao mesmo tempo em que desce pela sua coluna vertebral todinha, descendo pelos seus quadris, as coxas, joelhos, panturrilhas. Faz até uma massagem na panturrilha, descendo e relaxando. Descendo pelos seus pés, por cada dedinho do seu pé, esse relaxamento desce. Se mantenha no seu centro, no seu equilíbrio, no seu relaxamento. Você está em um ambiente seguro, em um ambiente relaxado, em um ambiente de paz, no centro do seu ser, no seu absoluto. Comece a se visualizar de dia, andando, de pés descalços, por uma floresta tranquila e serena. Você consegue ouvir os sons da natureza. Sinta a energia da terra nos seus pés, conforme você caminha. Esse local, essa floresta, tem muita grama no chão e você sente a grama, você sente a terra também, a energia da terra conforme você caminha com os pés descalços. Sinta-se conectando com essa energia, aterrando a energia do seu corpo com a energia da terra. A energia da terra, dessa floresta onde você está, é uma energia acolhedora. Parece um útero, um lugar seguro, quentinho, em paz.
a sua origem, a sua casa. Continue andando por essa floresta, tranquila, serena, em paz, ouvindo o som da natureza, ouvindo pássaros, ouvindo as folhas nas árvores se balançando com o vento. É muita serenidade e paz. É de dia, os raios do sol, eles passam por entre a copa das árvores e chegam até você, criando uma coloração meio laranja, muito bonita no ambiente. Você continua caminhando e de repente, você se percebe cercado por pequenos e divertidos gnomos. Esses gnomos são bem pequenininhos e cercam você, dançando ao seu redor. Você saúda esses gnomos com a cabeça sorrindo, sem falar nada, apenas reconhecendo que eles vivem ali, eles são representantes da natureza, eles trabalham para a Mãe Terra, eles são guardiões do elemento terra. Eles são muito sorridentes, trabalhadores e estão ali, em paz, saudando você, reconhecendo você como filho da terra também, assim como eles. Agora, imagine-se inspirando profundamente a energia da terra. Uma energia que sai da terra, sai das árvores e sai desses gnomos também. E essa energia, conforme você inspira, ela vai entrando em você pelas suas narinas. Sinta a alegria da terra entrando em seu corpo e preenchendo com estabilidade, segurança, firmeza. Sinta-se enraizado e conectado com a terra. Você está seguro como uma árvore. A árvore, ela não se preocupa com nada, porque ela sabe que a terra é o seu próprio sustento. É da natureza da árvore ser a árvore. E você é, neste momento, um com a terra. É da sua natureza ser mantido, ser guardado, ser sustentado e apoiado pela terra, pela natureza. Você é cuidado pela natureza, assim como as árvores, os animais e os elementais da natureza são. Você é um com a terra. Enquanto você expira o ar, soltando o ar, imagine-se liberando todas as preocupações e tensões. Aquelas preocupações, se você vai conseguir ou não vai conseguir ter o que você deseja, talvez preocupações financeiras, talvez preocupações no trabalho, preocupações em relacionamentos, preocupações com o passado ou com o futuro. Qualquer preocupação que diga a respeito à sua vida na Terra. Vai soltando essas preocupações conforme o ar vai saindo de você. A Terra vai limpando isso de você, dizendo: eu ajudo você, eu cuido de você, assim como cuido dos passarinhos, das árvores, dos gnomos, de todos os elementos que compõem quem eu sou. A terra, você também é um elemental da natureza e eu cuido de você. Entrega para a terra todas essas preocupações da sua vida terrena. Ela cuida de você como ela cuida dos passarinhos. E a partir de agora, você será uma pessoa mais firme, mais estável e no equilíbrio de suas emoções. Uma pessoa centrada, equilibrada, como uma árvore. Uma pessoa próspera, como uma árvore. Permaneça nessa sensação de acolhimento, de ser um com a natureza, de ter
as suas necessidades supridas pela natureza. Permaneça nessa sensação por alguns momentos, respirando profundamente e sentindo a energia da terra ao seu redor. Tudo está cuidando de você. Tudo está cuidando de você. A terra cuida de você. Inspire o ar profundamente, que é a energia da terra te suprindo. E expire o ar lentamente, se tornando mais leve, soltando toda a preocupação. E assim que você se sentir pronto, vai mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, voltando sua consciência para o seu corpo, para este momento presente. Sinta-se renovado e conectado com o equilíbrio e a força do elemento terra. Assim é, está feito, está feito. Eu sou a terra, eu sou. Muito bem, você pode abrir seus olhos e ir retornando. Esta meditação é muito poderosa, gente, porque ela é ótima para você fazer em momentos que perceber que você está com muita preocupação por coisas da sua sobrevivência no planeta Terra. Se eu vou conseguir pagar as contas, se eu vou conseguir isso, aquilo. Perceba se as suas preocupações são com preocupações de sobrevivência na Terra, no corpo físico, na sua vida temporariamente humana. Esta meditação ajuda a equilibrar isso, porque ela te lembra que você está sendo conectado, você está conectado. E você é guardado e cuidado pela natureza. Assim como a natureza cuida das árvores, dos animais, cuida dos elementais da terra, ela cuida de você também. Então, eu recomendo esta meditação, independente do elemento que você tenha em excesso ou em falta. Para quem tem este elemento terra em falta, você pode usar ela justamente para você ter mais desse elemento em equilíbrio em você. Da mesma forma, a pessoa que tem este elemento em excesso, porque vai te ajudar a jogar para fora aquele excesso. Perceba que a gente fez um movimento de inspirar a força da terra e um movimento de expirar as preocupações com a vida na terra, ok? E aí a mãe natureza, com um grande útero universal, cuida de você, guarda você e está ali te mantendo em segurança e firmeza, ok? Não é uma estabilidade de inércia, não, é uma estabilidade como de uma árvore frondosa e poderosa. Essa é a estabilidade positiva que a Terra tem para dar para a gente.